Legalização das drogas e aborto, que é dois temas também que o PV, que o Eduardo Olha, já sinalizou. eu não vou defender nem acusar. Vocês são um grande jornal. Pergunta para o New York Times, que fez um editorial enorme defendendo um tratamento diferente à questão da maconha. O New York Times, o centro do conservadorismo do capitalismo. Mas você concorda com eles, então? Não, eu não é que concordo, eu sou médico. Eu tenho o maior cuidado com o abuso de droga. Qualquer droga. Maconha, cocaína, crack, álcool, tabaco, mescalina. Eu, como médico, eu sei o que isso causa no cérebro humano. Eu tenho muita parcimônia ao falar disso, porque eu recebo pacientes, né? Você pegar um alcoólatra numa fase mais avançada, você vai ver qual é a desgraça que aquilo causa no corpo de um ser humano. No entanto, cada boteco de São Paulo vende, pinga, incentiva, propaganda na televisão, em todo lado, quer dizer. Então, o negócio é muito mais fundo. A gente tem que tratar esse problema das drogas como um problema complexo, muito mais complexo, né? E hoje, o que está colocado? A maneira como está sendo feito o combate aos traficantes, o combate à produção e ao comércio das drogas, ele fracassou, porque hoje cada esquina que você vai tem um grupo de jovens fumando maconha. Então, eu trato isso com tanta naturalidade, com aquele tabu e tal, não. Então, vamos ver qual é a melhor maneira para a gente proteger essa juventude do uso de droga. Seja droga ilícita ou seja mesmo o álcool, que dá uma debandada na juventude. Pelo que eu estou entendendo, o senhor acha que não tem que mudar a legislação. O que é lícito hoje continua lícito, o que é ilícito é ilícito? Não é isso que eu estou dizendo. Então, para ficar claro, eu estou dizendo que essa definição entre ilícito e ilícito ela é hipócrita e falsa, certo? Por que uma garrafa de 51 tem que ser lícito e um cigarro de maconha é ilícito? Por quê? Quais são os efeitos que isso traz no corpo humano? Essa discussão é que a gente tem que fazer com a sociedade. Eu não defendo, eu não sou favorável ao uso, ao consumo de drogas, seja ela qual for, porque eu sei que isso faz mal para o corpo humano. Agora, tem uma realidade de uso, de consumo, tá certo? Eu acho que as coisas têm que ser tratadas. É claro que tem drogas que são muito mais nocivas, muito mais violentas. O uso de crack rapidamente leva a pessoa para depauperação. Mas é que eu ainda não entendi se o senhor é a favor da legalização, contra, não. Eu entendi a sua posição pessoal e como médico. Eu acho que você tem que tratar... Agora, como homem público, eu acho que você tem que tratar de maneira diferente o traficante do usuário. Completamente diferente. Mas ainda considerando o usuário de droga ilícita como alguém que está usando uma droga ilícita. Eu não acho que você deva tratar o usuário, por exemplo, da maconha como um bandido. Tá certo? Eu não acho. Porque senão você teria que prender uma quantidade enorme de jovens brasileiros que estão usando maconha. Na prática, isso significa... Na frente de todo mundo. Cara, todo mundo está vendo isso aí. Candidato, me perdoe. Eu também não estou entendendo. O senhor está querendo dizer que a pessoa que consome um tanto de uma garrafa de 51 por dia no bar é a mesma coisa que um cara que consome o crack na rua? Não, isso que o senhor está querendo dizer? O crack é uma droga à parte. O crack é uma droga devastadora. Devastadora, o crack. Tá certo? O álcool, a maior causa de internação psiquiátrica no Brasil hoje é por consumo de álcool. O maior índice de internação psiquiátrica no Brasil. Ninguém fala isso. Ninguém toca nisso. O álcool é feito propaganda na televisão. Eu quero que trate as coisas iguais como iguais. É isso que eu quero. Entendeu? Eu acho que a gente deve restringir, procurar dificultar o acesso das pessoas àquilo que faz mal para elas. Né? Agora você liberar de toda maneira as drogas lícitas e a maconha, por exemplo, que é uma droga considerada ilícita, né? Você leia o editorial do New York Times, o que eles estão dizendo lá. Né? Ouça o que os especialistas estão falando no mundo inteiro, não é aqui. Então, a maneira de tratar isso, nós temos que tirar a cortina do tabu, botar o tabuleiro na mesa e tratar todas as drogas, lícitas e ilícitas, de uma forma idêntica. É isso que eu estou dizendo. Voltar para a questão do Diego. Diego, só voltar àquela questão, o Diego também tocou na questão do aborto, que o Eduardo Jorge também tem tratado isso na campanha nacional. Qual é a posição do senhor? Eu sou médico. E aí, aproveitando, eu sou médico, eu tenho juramento de Hipócrates e eu defendo a vida. Eu sou médico. Antes de mais nada, né, antes de ser político e tal, eu exerço a minha profissão. Eu atendo no meu consultório, eu já operei 17 mil seres humanos com as minhas mãos. Então, cumpro a minha sina de cirurgião e de médico. Então, veja bem, eu sou favorável a
planejamento familiar, que não é feito no Brasil, a educação sexual, que não é feita no Brasil, a prevenção da gravidez na adolescência, que é feita de maneira muito torta no Brasil, isso eu sou favorável, certo? Existe uma quantidade de mulheres no Brasil, em torno de 1 milhão de mulheres, que praticam aborto todo ano, certo? Numa forma absolutamente desumana, muitas morrem de infecção causadas por aquela prática. Um governo sério tem que ver como tratar isso. Você é contra o aborto, então? Não, eu não pratico, não praticaria, certo? Eu sou a favor da vida, eu sou a favor de quando uma mulher conceba um filho junto com um homem, que essa gravidez possa vir a termo e que a criança pode nascer, com um médico, certo? Agora, sou a favor do planejamento familiar para evitar a gravidez indesejada, sou a favor da educação sexual, para quê? Para que as pessoas saibam como se prevenir de uma gravidez, e acho que a questão do aborto, aí pegando o número de mulheres que fazem aborto por ano no Brasil, eu acho que aí o governo tem que ver uma forma de tratar isso. Essas mulheres são criminosas? O que o senhor acha? Eu sinceramente acho que não. Essas mulheres não são criminosas, entendeu? Essas mulheres não têm opção. Mas o senhor tergiversa demais na resposta. Não, tem que ser mais direto para nós, né, Natália? O senhor é a favor ou contra o aborto? Mas você coloca a situação numa posição, tá certo? Que, na verdade, a sua pergunta não tem resposta. Eu já disse a você, sou a favor... O Eduardo Jorge respondeu, ele é a favor. Isso é uma posição. Não, então, mas, candidato, só para colocar então a questão. Mesmo pessoas que defendem a discussão do tema ou o direito das mulheres de terem um aborto, não necessariamente elas, do ponto de vista pessoal, são a favor ou fariam um aborto. Elas defendem que a pessoa tenha a opção de fazer o aborto ou não. Então eu vou repetir. E em condições adequadas. Eu posso repetir? Deve. Eu sou médico, sou a favor da vida. Tudo que vá terminar com a vida vai contra meus princípios. E aí a concepção de vida do senhor é desde a concepção... Eu sou médico, sou a favor da vida. Tudo que vá contra a presença da vida, eu sou contra. Primeiro. Segundo, eu acho que essa questão sexual, ela é um problema de governo. Você tem que ter um grande planejamento familiar no Brasil, discutido em tudo que é canto, em escola, tudo. Você tem que ter educação sexual, começar cedo, porque a iniciação sexual das crianças hoje começa cedo. Ensinar para a jovenzinha, para o jovenzinho, que a relação sexual pode produzir uma criança. Porque muitas vezes eles nem sabem, tá certo? E ver as formas de prevenir. E existe um problema, aí sim, existe um problema de 1 milhão de mulheres que fazem aborto por ano no Brasil. Qual é a postura que o governo pode ter com essas mulheres? 1 milhão de mulheres. Pode ter uma postura de polícia, vai lá e prende a mulher, e pode ter uma postura de compreensão da situação dessa mulher. Eu acho que essas mulheres não devem ser presas. Aí isso ficou claro. Não devem ser criminalizadas, não devem ir para a cadeia, não podem ir para a cadeia.